Olá, nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um programa feito com muito carinho aqui pela Luz para o Caminho. No programa de hoje nós vamos responder algumas perguntas importantes que as pessoas têm a fazer e, por sinal, vamos ver aí qual é a primeira pergunta do programa Trocando Ideias. Vamos lá. Reverendo Hernandes, eu tenho uma dúvida com relação à salvação. A salvação ela é uma escolha nossa ou de Deus? Muito obrigado, Elis, pela sua pergunta. É claro que a salvação é uma obra de Deus, uma decisão de Deus, iniciativa de Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro, então nós passamos a amá-lo. Foi Deus quem nos chamou e nós respondemos ao seu chamado. É claro que quando Deus nos chama, Ele também move e inclina o nosso coração para Ele, de tal maneira que a resposta que damos ao amor de Deus não é uma coisa forçada. Deus não nos agride, Deus ele trabalha em nós, Ele muda as nossas disposições, é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. De tal maneira, Elis, que não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Vamos então à segunda pergunta. Pastor Hernandes, hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas procurando riqueza, prosperidade. Eu gostaria de saber se Deus incentiva isso em sua palavra. Obrigada. Juliana, veja bem, é bem verdade que Deus é o Deus que dá toda boa dádiva vem de Deus. Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá prosperidade, Deus dá proteção, Deus dá salvação. Agora, o que nós estamos vendo hoje, Juliana, é uma inversão disso. As pessoas estão buscando as bênçãos de Deus em lugar de buscar a Deus. As pessoas estão substituindo o próprio abençoador pela bênção. As pessoas estão idolatrando as bênçãos e colocando estas bênçãos no lugar de Deus. A teologia da prosperidade, que dá essa ênfase de riqueza, de prosperidade, de saúde, etc., etc., não tem fundamentação na Escritura, na Palavra de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. De tal maneira que a Bíblia não incentiva isso, a busca das bênçãos em substituição à busca do abençoador. Nós devemos buscar a Deus e Deus então nos concede todas as demais coisas para o nosso aprazimento, para a nossa vida plena e feliz. Vamos à terceira pergunta então. Oi, Pastor Hernandes, eu sou uma pessoa cristã, mas eu convivo com muitas pessoas que não são, tanto na minha família, escola e também no trabalho. Eu gostaria de saber como eu posso influenciar essas pessoas. Ô Jaqueline, muito obrigado pela sua pergunta. De fato, nós não vivemos cercado de pessoas cristãs o tempo todo. Aliás, Jesus Cristo disse isso, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós vivemos no meio de pessoas que não conhecem a Deus e o nosso papel é influenciar essas pessoas. De que maneira? Através de um testemunho de integridade, vivendo uma vida piedosa, uma vida íntegra, sendo exemplo dentro de casa, na escola, no trabalho. E através da nossa vida irrepreensível, de vivermos uma vida em obediência a Deus, lá no trabalho, lá na escola, lá em casa, no meio da parentela, com os nossos amigos, nós vamos desta maneira influenciando essas pessoas, abrindo caminhos para que elas ouçam o Evangelho e recebam a mensagem da graça de Deus. Então, o nosso papel, Jaqueline, é estar no meio dessas pessoas sem se conformar com este século, sem ser amigo do mundo, não se conformando com o mundo, mas vivendo uma vida bonita, piedosa, no meio delas, para que elas vejam a beleza de Cristo em nós e sejam atraídas também para ouvirem o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Vamos a uma outra pergunta, por gentileza. Pastor, as pessoas muitas vezes na vida optam por uma profissão por causa da sua vocação. Como que eu posso saber qual que é a minha
vocação ou chamado? Muito obrigado, Cris, por esta pergunta tão importante. John Mackay, presidente do Seminário de Princeton, certa feita, disse que a mais importante do que a distribuição das riquezas no mundo é a distribuição das vocações. Há muitas pessoas que são vocacionadas e não conseguem realizar aquela área de trabalho para as quais são vocacionadas. Há outras que estão fazendo determinadas obras e trabalhos para os quais não têm aptidão, não têm vocação. Isso é um desastre. Há uma frase em inglês muito conhecida, the right man in the right place, o homem certo no lugar certo. Como é que você tem consciência do seu chamado? Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, é que o chamado é alguma coisa íntima, interna. É aquela convicção inabalável de que Deus chamou você para aquela função. Você recebe isso através de um chamado interno, mas precisa de uma verificação, um testemunho externo. Por exemplo, vamos pensar na questão do próprio pastorado. Não basta eu achar assim, Deus me chamou para ser pastor. Se as pessoas que estão na minha igreja, onde frequento, que convivem comigo, não acham que eu tenho esse dom de pastor. Só eu acho, ninguém mais acha. Então é preciso que o chamado interno tenha uma confirmação externa. Agora, deixa eu dizer outra coisa importante, Cris. Muitas pessoas recebem o seu chamado através da consciência ou da informação de uma necessidade. Pensa comigo em Neemias. Neemias recebeu o seu chamado para ser governador de Jerusalém e o restaurador da sua nação. De que maneira? Quando ele recebeu uma informação acerca da grande miséria que estava a cidade de Jerusalém, a pobreza que o povo estava lá e o desprezo daquele povo. Quando ele teve a informação de que havia uma grande necessidade, isso desperta nele uma grande vocação. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que vimos, aquilo que nós somos informados. Quando você tem uma grande informação de uma necessidade à sua volta, isso é um sinal de que Deus está chamando você também para realizar essa obra e para socorrer as pessoas que estão precisando de ajuda. Vamos a mais uma pergunta, por gentileza. Pastor Hernandes, como foi a vida de Jesus na fase dos 12 aos 30 anos? Ô Alessandra, essa pergunta sua é uma pergunta intrigante, porque muitos críticos dizem que Jesus Cristo foi à Índia, outros que Jesus Cristo viveu entre os místicos, outros que Jesus viveu entre os essênios e que Jesus viveu fora de Israel nesse período dos 12 aos 30 anos, porque até os 12 anos nós vemos que Jesus estava no templo, nas festas de Jerusalém, e ele começa o seu ministério com 30. Então algumas pessoas dizem, onde ficou nesses 30 anos? Bom, eu acho, Alessandra, que nós temos uma dica muito clara em Marcos capítulo 6, quando Jesus dá início ao seu ministério e vai a pregar na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele passou a sua vida, as pessoas ficam assim perplexas com a sabedoria dele e há uma informação muito precisa lá e eu quero pedir sua permissão para ler aqui com você. É o seguinte, as pessoas perguntaram assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vejam você que a população de Nazaré identificava Jesus, e agora ele está com 30 anos, quando começa o seu ministério, como o carpinteiro de Nazaré. José era carpinteiro, Jesus, o primogênito, então aprende a profissão com o pai e exerce essa profissão na cidade de Nazaré como carpinteiro. Então tudo nos faz crer, à luz desse texto, que ele nunca saiu de Nazaré, que ele foi um carpinteiro em Nazaré e que ele era muito conhecido, ele, seus irmãos e suas irmãs, na cidade de Nazaré. Então ele certamente passou essa fase dos 12 aos 30 anos também na cidade de Nazaré. Ainda dá mais tempo? Vamos lá. Mais uma pergunta, por favor. Pastor Hernandes, existem duas vertentes do protestantismo, o calvinismo e o arminianismo.
Um fala que uma pessoa pode perder a salvação e o outro não. Em sua opinião, uma pessoa pode perder a salvação? Ô Raquel, muito obrigado por esta pergunta teológica tão solene, tão importante. Eu não quero aqui entrar na discussão tanto das correntes teológicas, mas eu quero dizer para você, Raquel, que a Bíblia é clara, penso eu, nessa questão. A salvação foi planejada por Deus na eternidade. A salvação é executada por Deus na história. E a salvação será consumada pelo próprio Deus na segunda vinda de Cristo. De tal maneira que Romanos 8:30 coloca isso da seguinte forma: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. De tal forma que aqueles que Deus elege, a esses Deus chama. Aos que Deus chama, a esses Deus justifica. Aos que Deus justifica, a esses Deus glorifica. Ou seja, não há, à luz da Bíblia, essa possibilidade de alguém, uma vez salvo, perder a salvação, ser filho de Deus de manhã e filho do diabo à noite. Está indo para o céu de manhã, está indo para o inferno à noite. Algumas pessoas dizem, mas se é desse jeito, então eu posso viver uma vidinha de qualquer maneira e que eu vou estar salvo de qualquer maneira. Não, absolutamente não. A Bíblia diz que aqueles que Deus predestinou, predestinou-os para a salvação. De que maneira? Para serem santos e irrepreensíveis. Uma pessoa que é salva, ela ama a santificação, ela ama viver em obediência a Deus. Se uma pessoa quer encontrar motivos, Raquel, para viver uma vida de desobediência, ela está dando uma prova, nunca foi salva. Agora, aquele que é salvo, ele está seguro. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. E ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação, Raquel, não se perde. Uma vez salvo por Cristo, salvo para sempre. Quem garante a nossa salvação é o próprio Deus, e Deus não muda, Ele nos dá a vida eterna. Pois bem, nós temos ainda uma última pergunta, vamos a ela. Pastor Hernandes, por que Deus permite o sofrimento na vida de um crente? Ô Jaida, muito obrigado por essa pergunta. Isso é um grande mistério. Coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Nós, ao nos tornarmos um cristão, não somos blindados dos problemas naturais da vida. Nós não vivemos numa redoma de vidro, Jair. Nós não vivemos num parque de diversões. A nossa vida não se desenrola aí numa colônia de férias. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes, Jair, Deus usa as tribulações, as aflições, até para nos burilar, até para nos quebrantar, até para nos fazer mais dependentes de Deus. As tribulações, elas fazem parte da vida e elas são pedagógicas. Quando você passa por uma tribulação, por uma tempestade na vida, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para colocar você longe de Deus, é para colocar você mais perto de Deus. Agora, entenda uma coisa, Jaida. O sofrimento, ele produz efeitos diferentes nas pessoas. Eu ilustro isso para você. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Ao ímpio, o sofrimento produz revolta, amargura. Ao crente, produz quebrantamento, produz rendição a Deus. Então, o crente, quando ele passa por uma prova, ele se quebranta, ele se humilha, ele fica mais dependente de Deus, mais perto de Deus. Então, o apóstolo Paulo, colocando isso numa perspectiva da eternidade, ele diz assim: eu estou certo
que o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Davi chegou a dizer lá no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos. Então, no sofrimento, o crente não deva se desesperar. Ao contrário, ele deve confiar em Deus e saber que Deus cuida dele. E Deus é poderoso para transformar aquele sofrimento num instrumento de bênção. E eu quero concluir a minha resposta a você, Jaider, lembrando de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus abençoe sua vida, Jaider, e muito obrigado por esta tão importante pergunta. Pois bem, nós estamos aqui encerrando o primeiro programa Trocando Ideias, e esse vai ser um programa semanal, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e se você tiver alguma dúvida, manda para nós, nós teremos muita vontade, muito interesse em responder as suas perguntas e desta maneira esclarecer as pessoas que nos assistem sempre à luz da Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa.